Cristo para sempre seja louvado. Bem-vindo, irmão, bem-vinda, irmã, à Léxio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus, aqui no canal da RCC BH, dentro desse café da manhã reforçado que a RCC BH oferece para você, aqui no YouTube, a Léxio Divina, a partir das 6 da manhã, no Facebook, o terço a partir das 6h30 e a Santa Missa com o Padre Gilson a partir das 7 da manhã, todos os dias, fortalecendo a nossa alma, fortalecendo o nosso coração, renovando a nossa esperança, porque temos a certeza de que somente em Deus a nossa alma repousa, somente em Deus o nosso coração bate mais forte, somente com o Senhor a nossa vida faz sentido, porque nele nós nos movemos, nós existimos, nós permanecemos, e nele encontramos tudo aquilo que precisamos para viver. Louvado seja Deus pela sua presença, pela sua companhia. Hoje, dia 15 de julho, estamos já na quarta-feira da 15ª semana do tempo comum. Hoje celebramos a memória de São Boaventura, um santo que foi bispo, que foi cardeal dos franciscanos desde os anos 1200 e que dizia, presta atenção, não basta a leitura sem a unção, não basta o estudo sem a graça divina. E nós estamos aqui hoje, desde já, pedindo a unção, pedindo a graça divina para que nossa leitura, para que nosso estudo da palavra possa realmente fazer sentido. O texto de hoje, irmãos, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, versículos 25 a 27. Olha que riqueza! Tão pequeno texto e tão profundo. Mateus 11, 25 a 27. Convido você a pegar a sua Bíblia, a reservar o seu horário, reservar o seu local onde Jesus já te espera, para que possamos juntos com o Senhor fazer esse estudo, essa leitura orante da Palavra de Deus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela intercessão de São Boaventura, pedimos, Espírito Santo, abençoa a nossa leitura. Espírito Santo, abençoa o nosso estudo. Queremos aqui neste dia fazer a leitura, fazer o estudo da Palavra de Deus, que é nosso alimento, que é o nosso sustento, mas não podemos sentir. Dá-me, Espírito Santo, a tua unção, dá-me, Espírito Santo, a graça divina, para que a palavra do Senhor opere na minha vida, na vida de tantos irmãos que rezam comigo hoje. Que a tua palavra, diga você, opere na minha vida os frutos, 100 por 1. Que o meu coração seja uma terra boa, para que os frutos ocorram 100 por 1 na minha vida e na vida de cada um de nós. Amém. Primeira parte, então, do texto, primeira parte do método da Léxio Divina, vamos fazer a leitura do texto, procurando perceber o que o texto diz. Vamos lá? Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aleluia. Vamos procurar perceber o que o texto diz, relendo estes poucos versículos, 3 versículos, que trazem tanta profundidade para a nossa alma e para o nosso coração. Só recapitulando um pouquinho o contexto, né? Estamos aí no contexto em que Jesus enviou os seus discípulos como apóstolos
E esses discípulos voltam e anunciam que várias pessoas se converteram, acolheram a sua palavra. Mas Jesus, como nós vimos ontem, também percebe que alguns não acolheram, ainda não acolhem essa palavra. Então é dentro desse contexto de alguns que acolhem, outros que não acolhem a palavra de Jesus, que ele vem fazer esta oração ao Pai. Olha que lindo! O texto de hoje é uma oração ao Pai. Jesus louva ao Pai. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra. Ele louva o Pai por aquilo que ele é, pelo jeito do Pai ser. Porque escondeste essas coisas aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Porque escondeste essas coisas? Por que será que o Pai esconde? Estranho, né? O que o Pai esconde? O desejo do Pai é que todos se salvem. O que o Pai esconde? Essas coisas. O que é essas coisas? Então, para isso, para a gente entender o que o Pai esconde, o que são essas coisas, nós precisamos ir para o final do texto, para o versículo final, que fala: ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho. Então, o que o Pai esconde? O Pai esconde o conhecimento. O Pai conhece o Filho. O que é conhecer o Filho? É conhecer o amor, é conhecer a vida. O Pai e o Filho têm uma comunhão de amor e têm uma comunhão de vida. Só que ele fala mais. Quem conhece o Pai é quem o Filho quiser revelar. Ou seja, o Pai e o Filho têm comunhão de amor, têm comunhão de vida, mas cabe a Jesus revelar às pessoas a comunhão de amor e a comunhão de vida, pela graça. A realidade que Jesus veio revelar é que a humanidade, que nós temos acesso a essa comunhão de amor, a essa comunhão de vida através de Jesus. Isso aqui essas coisas que fala o texto, a comunhão com o Pai que Jesus veio nos trazer através da fé, através da salvação, nos assumindo como filhos de Deus e percebendo que como filhos nós temos direito à herança, nós temos direito à comunhão, nós temos direito à intimidade com o Pai. Mas por que ele esconde essa comunhão e essa intimidade com o Pai? Que Jesus veio nos revelar. Porque o Pai mandou Jesus na sua humildade, na sua simplicidade, na sua pobreza, de maneira muito diferente com que os sábios entendidos procuravam um Salvador. Para ensinar o quê? Para ensinar os sábios entendidos que não se pode conhecer a Deus pela nossa inteligência, pela nossa ciência, pela nossa cabeça. Nós não conseguimos compreender a Deus. Nós só conseguimos compreender a Deus quando nós nos tornamos assim como Deus enviou Jesus, pequeno, simples e humilde. Porque aqueles que são pequenos, que são simples e que são humildes, são aqueles que se prostram e se reconhecem necessitados de Deus, incapazes de conhecer a Deus, que se reconhecem que precisam de Deus para viver. E assim se abrem a esta comunhão, se abrem a esta revelação, se abrem a esta salvação e entram no mistério da Trindade que Jesus veio nos revelar. Está escondido para aqueles que estão focados na inteligência, no orgulho, mas aqueles que se prostram em humildade, a salvação está plenamente disponível através de Jesus.
nessa maravilha, nesta grande graça que esse texto vem falar, que nós já vamos passando para o segundo degrau espiritual, o degrau da meditação, em que vamos procurar perceber o que o texto me diz, o que o texto me fala pessoalmente, o que Jesus me fala pessoalmente nesta oração ao Pai. E eu vou olhando para a minha vida e para a necessidade que eu tenho de entender que Deus é grande, que Deus é Deus, que Deus, diante de Deus eu sou pequeno, que Deus existe e que eu não sou Deus, que eu só consigo mergulhar no mistério de Deus quando eu amo, quando eu acolho, quando eu reconheço a minha pequenez e a minha pobreza, porque Ele é o Senhor do céu e da terra. E vou olhando para a minha realidade e vou percebendo o sentimento que eu tenho, a ilusão que eu tenho de ser grande, de ser como Deus. Perceber que tantas vezes eu sou orgulhoso e que para mim é difícil reconhecer que eu sou pequeno. É difícil reconhecer, me dobrar, me prostrar. Porque eu preciso estar por cima, porque eu não posso me rebaixar. Eu preciso me mostrar que eu sei, que eu conheço, que eu faço. É o que o mundo coloca como uma realidade. Eu preciso me sentir grande, é difícil assumir que eu erro. E aí eu tomo o lugar de Deus. E diante de Jesus eu preciso reconhecer hoje que eu não sou Deus, que eu sou incapaz de conhecer a Deus com a minha inteligência, que eu sou incapaz de conhecer os planos de Deus, os propósitos de Deus, o que acontece na minha vida, o que acontece com o mundo, por que acontece por que tem uma pandemia, por que as pessoas se adoecem, por que tantas pessoas se afastam de Deus, por que aconteceu isso comigo? Eu consigo compreender a Deus, os planos de Deus, os desígnios de Deus, à medida que eu me prostro, que eu me humilho, que eu me rendo. E reconheço que eu preciso do Senhor até mesmo para ter fé. Até mesmo para acreditar, até mesmo para penetrar nos mistérios de Deus, que é o que Jesus veio prometer hoje àqueles que se fazem pequenos, porque Ele louva o Pai, porque essa comunhão com o Pai, com o amor, com a vida, só consegue acolher plenamente na alma quem se dobre, quem se faz pequeno. E eu quero me fazer pequeno porque eu reconheço que Deus me ama. Eu quero me fazer pequeno porque eu reconheço que Deus me exalta. Eu quero me fazer pequeno porque eu reconheço que Deus revela aos pequenos os seus segredos, a sua intimidade, o seu amor. E diante dessa proposta de Jesus, que coloca diante do Pai os sábios e entendidos e os pequeninos, eu me decido diante do Senhor que eu quero ficar do lado dos pequeninos. E assim, tomando essa decisão, já vamos passando para o terceiro degrau espiritual, o degrau da oração, em que nós vamos dizer a Deus o que o texto me leva a dizer a Deus, mas hoje já é o próprio Jesus que nesse texto fala a Deus, fala ao Pai. E eu não posso começar de outra forma, senão da mesma forma que Jesus, e dizer: Pai, eu te louvo porque o Senhor esconde estas coisas dos sábios e entendidos e as revela aos pequeninos, Pai. Esta é a oração que Jesus faz neste dia, e eu quero também que esta oração seja a minha vida. Mas muito mais do que essa oração ser a minha vida, eu quero que esta oração seja a minha escolha de vida. Aconteça a cada dia na minha vida, e por isso, Senhor, eu peço, me dá um coração pequeno, um coração de pequeno.
Me coloco, Senhor, diante de Ti como uma criança que é dependente, que é necessitada, que não compreende, que precisa do Pai para poder compreender, para poder seguir, para poder caminhar. Peço, Senhor, diante de Ti que venha o Espírito Santo com o dom da humildade, que eu não busque essa humildade apenas pela minha força, com a minha sentimento de grandeza. Não, a humildade vem de Deus, a humildade é um dom de Deus. Então vem, Espírito Santo, com a humildade, vem, Espírito Santo, com a fé, vem, Espírito Santo, dobrando esta mente tantas vezes tirana, que quer ser a senhora. A minha mente quer ser senhora, a minha mente quer dominar, a minha mente quer compreender tudo, mas, Senhor, em oração, eu peço, manda o Teu Espírito Santo sobre a minha mente. E você pode colocar a mão na sua cabeça e abençoar e entregar os seus pensamentos, dizendo que a minha mente se dobre diante do Teu senhorio, Senhor. E eu proclamo diante de Ti a minha incapacidade de compreender, a minha incapacidade de penetrar nos Teus mistérios. E a necessidade que eu tenho de que o Senhor venha me fazer pequeno. Eu me arrependo, Senhor, de todo orgulho, toda arrogância, toda autossuficiência, Senhor. E me prostro diante de Ti, diante da Tua graça, Senhor. Para que, como Santa Teresinha, que nos ensinou esse caminho da pequeneza, o caminho, a pequena via, esse caminho para a santidade, que é um caminho de amar a minha pobreza, de amar a minha pequenez, de não buscar ser grande diante de Deus e das pessoas, mas cumprir plenamente esta oração de Jesus, porque assim é do agrado do Pai. Porque sim, eu vou conhecer a Jesus. Porque sim, eu vou conhecer ao Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Obrigado por essa graça. Eu Te louvo, Pai. Eu Te louvo, Pai, pela graça de que hoje, neste dia, o louvor de Jesus acontece na minha vida. Porque eu me coloco como um desses pequeninos que se abre para acolher estas coisas, que é o conhecimento do Pai, que é o conhecimento de Jesus. E assim já vamos passando para o quarto degrau espiritual, a contemplação, em que nós vamos realmente nos rendendo em oração, em adoração, em contemplação, unindo plenamente o nosso coração ao coração de Jesus, porque Ele revela os mistérios de Deus aos pequeninos. E agora eu reconheço o meu nada, a minha miséria, e permito nesses instantes de contemplação que Jesus me revele os mistérios do Pai. Que Jesus me revele a comunhão com o Pai. E que essa comunhão com o Pai transforme a minha vida e me ponha nesse caminho de pequenez e de pobreza diante de Deus, que é tudo, que é Deus, que é todo-poderoso, que é o Senhor, e que pode fazer maravilhas naqueles que reconhecem o seu nada, porque para Deus nada é impossível. E Deus escolhe os humildes para confundir os soberbos, e escolhe os fracos para confundir os fortes, e manifesta na minha vida hoje a grandeza do amor e a grandeza da comunhão, como em Maria, como em Nossa Senhora, como em nossa Mãe. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça, que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
A Lexio Divina volta amanhã, dia de Nossa Senhora do Carmo, se Deus quiser.